Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? CCC 2023 rolando, a grande final entre os melhores computadores da atualidade, Stockfish com quase 3.900 de rating e a Lila Zero, um pouco menos aí de rating, mas chegando nos 3.822 aí, né? Então a gente tem duas das melhores engines jogando a final aqui. Partidas rápidas, 10 minutos para cada engine, 3 segundos de acréscimo por lance. Está acontecendo uma coisa muito interessante aqui, um experimento do terceiro milênio, esse torneio. E a gente percebe que essas engines com forças similares não está tendo vitória de negras. Então é importante observar isso. Na melhor das hipóteses, as pretas estão empatando. Então será que o xadrez é um jogo onde, se todo mundo jogar perfeito, o resultado esperado é o empate? E será que as brancas têm uma gordurinha para queimar nessa história toda por ter o primeiro lance? E aí, mesmo que façam um erro ou alguma coisa, ainda continuaria no empate? As pretas não têm esse luxo? Ao que parece, tudo indica para esse lado, né? É interessante observar esse experimento tecnológico aí do terceiro milênio no xadrez. Agora, mais do que isso, mais uma partida aqui da nossa playlist Duelo de Bots. Todas as terças e quinta-feiras aí, já coloca na agenda, já se inscreve aí no canal para participar aí, para assistir o duelo entre as máquinas aí da atualidade. Final do CCC, Stockfish de brancas abre com o peão dama D4 jogado. Temos cavalo em F6 e depois de C4, D5, atacando aí o centro. Peão toma, foi jogado, cavalo toma, e depois de E4, cavalo B6, a gente tem algo parecido, né, com uma Grunfeld, algo parecido com uma defesa Alekhine, onde as pretas permitem o centro forte aqui das brancas para depois atacarem o centro, os temas comuns em Alekhine e Grunfeld. Cavalo C3 e aqui sim, depois de G6 a gente transpôs aí para uma Grunfeld, variante das trocas. Cavalo F3, bispo G7, bispo B5, cheque, C6 cobre e o bispo atacado volta para casa de E2. As brancas têm um centro maravilhoso, mas as pretas vão atacar esse centro, né? Roque foi jogado H3, E5, já ataca aí o centro maravilhoso das brancas. A partida segue com cavalo por E5, o que é isso? Entregou aí um peão do nada, mas agora C5 ataca o centro, D por C5, as brancas têm aqui 2 peões a mais já. Que covardia é essa? Calma pessoal, aqui dama por D1 cheque primeiro, bispo por D1, bispo por E5 capturando uma peça, e aqui o Stockfish vai para o fino da posição C por B6 e depois de A por B6. Bispo H6 jogado agora aqui pelo Stockfish atacando a torre. Torre D8 foi jogado, o bispo G5 mais uma vez persegue a torre. Torre aqui em D6, a gente fica se questionando cadê a compensação das negras aí, né? Então com um peão a mais aqui, por quê? Vamos ver como segue. Cavalo D5 foi jogado, bispo em E6 persegue o cavalo. Bispo B3 traz mais uma proteção, mas não tem jeito. Aqui as pretas acabam recuperando aí o seu peão. O desenvolvimento era muito bom das peças, né? Agora a torre D1 foi jogado, torre aqui volta para casa de D7, a torre fica segura por várias peças. E agora a roque foi jogado pelo Stockfish. Cavalo C6 completa o desenvolvimento, torre D2 ataca o bispo volta lá para G7, torre de F em D1, pressão na coluna D. Mas a Lila Zero tem tudo sob controle e segue com B5 ganhando espaço na ala da dama, F4 e H6 ataca o bispo. Galera, a gente olha para uma posição como essa, a gente já tá uma abertura já meio jogo, se trocar mais uma ou duas torres já indo para um final, né? E até aqui tudo equilibrado, 5 peões para cada um e tal. Agora, será que essa questão dos peões dobrados aqui das pretas pode ser um problema? Mas isso é uma sutileza, um detalhe tão... né? Será que nesse nível de engine isso é um problema? Bom, vamos ver como segue aqui. Bispo H4, B4, agora ganhando espaço aí na ala da dama. Torre aqui em D3 e agora rei F8, o rei se preparando para jogar o final. Bispo em F2 foi jogado, bispo C3, deixa o bispo aí bem colocado. E notem que com esse lance a Lila Zero já está entregando um peão aqui. E para se livrar aí do peão dobrado e aceitando jogar um final com um peão a menos para tentar um empate. Por exemplo, se cavalo aqui por bispo seria uma possibilidade, as pretas conseguiriam trocar aqui um monte de peça, né? E na verdade ficariam com um peão a menos,
para ter uma torre na sétima e sofrer aqui por um empate, né? Quem sabe aqui por conta do rei tá na mesma ala aqui onde tá a maioria das brancas, as pretas possam aí de repente empatar, né? Mas aqui a partida seguiu com torre G3, galera. Aqui já começa a ser bizarro, né? Você fala, beleza, vamos ganhar esse peão e tentar, né, ver se realmente as pretas conseguem empatar esse final. Não, torre G3... do nada, assim, o que essa torre tá fazendo? Eu fico me perguntando, né? A partida seguiu com cavalo em A5, agora pela Lila 0. Temos aqui cavalo por C3, cavalo por B3 capturando o bispo, e aqui cavalo D5, né? Então, ao invés aqui das brancas capturarem o cavalo e trocarem um pouco mais uma vez, né? Seria possível uma variante como essa, onde depois de algumas trocas aqui, a gente poderia ter esse final, mais uma vez, onde as pretas teriam um peão a menos, bispos de cores opostas, poderiam tentar lutar aqui por um empate, mas por isso nessa posição o Stockfish, ele tá buscando aqui o limite do limite, ele não quer linhas de empate, ele vai no detalhe aqui, cavalo D5 salva o cavalo, temos agora bispo por D5 e por D5, o cavalo atacado volta para casa de A5, e as pretas continuam com esses peões dobrados, o Stockfish está acreditando nisso. Bispo C5, cheque, parece que aqui as brancas vão ganhar peão, mas na verdade não. Rei G8 e aqui torre E3, aquela torre foi para G3 fazer o quê? Eu fico me perguntando, mas eu nunca vou saber essa resposta. Torre E3 foi jogada agora aqui pelo Stockfish, e aqui a gente também quer tomar o peão, né? Você fala assim, puxa, eu vou tomar o peão, tá vindo cavalo C6, tem aqui o tema da cravada, né? Então talvez essa seja a ideia das pretas, e aqui de fato existe algum contrajogo. Por enquanto o bispo A3 estaria defendido, torre A5 colocaria pressão para cima do peão, e provavelmente aqui as pretas podem ter uma pressão muito grande no peão e podem lutar por um empate. Mais uma vez uma linha com um peão a menos, aí onde as pretas poderiam tentar o empate. Mas aqui o Stockfish vai jogando no limite, torre E3 aqui foi jogado. Mais uma vez eu fico me perguntando o que esse lance está fazendo. Torre de A em D8 foi jogado e agora sim, depois de deixar as pretas dobrarem as torres, bispo por B4. Mas é fantástico, né? Agora o cavalo aqui atacado. É possível jogar cavalo C6 aqui, cavalo C4 foi jogado atacando a torre. Torre em E2, torre por D5 recupera o peão. Torre toma, perdão. E aqui agora a gente tem um final onde todo mundo tem 4 peões, né? E a gente fica se perguntando, isso daqui empatou? Então, calma, galera, olha só, não é possível isso. Torre E8, cheque. Rei H7, bispo C3. Ameaçando aqui alguma coisa parecida, a seta saiu errada aqui, alguma coisa parecida com checkmate, né? Então aqui a partida seguiu com G5, F5 renova a ameaça aqui de checkmate. Notem que bela combinação aqui, hoje tá torto aqui o negócio. Tá, bela combinação aqui das peças, cooperação entre as peças. F6 foi jogado agora colocando granito nessa diagonal, deixando o rei aí escapar. E aqui, torre E7, cheque primeiro, jogando o rei lá pra longe. E aqui você pensa, vai tomar em F6 ou tomar em B7? O Stockfish toma aqui em B7 e mantém o peão de F6 atacado. E agora tem um peão passado aqui na coluna A. Mas aqui a Lila 0 também vai para o contra-jogo, torre por F5. E agora a gente tem um tema muito bonito. Que partida é essa? Eu acho que a beleza dessa partida aqui, ela é quase incompreensível, né? Porque a gente fala assim, será? Aqui a gente aprendeu nos livros de xadrez que quanto menores são as maiorias, melhor. Uma frase difícil, né? Mas o que isso significa na prática? Uma maioria de 1 contra 0 avança mais rápido do que uma maioria de 3 contra 2. Existem vários capítulos de livros aí só nesse tema, né? Então, uma maioria de 3 contra 2 contra uma maioria de 2 contra 1, de 4 contra 3 contra 3 contra 2, e muitos finais são estudados, e a gente tem essa maioria de 1 contra 0 aqui. Vamos ver como é que segue. A4 foi jogado, torre D5, e agora sim, bispo por F6, capturando o peão. Mas as pretas têm contra-jogo na ala do rei. Torre D2 foi jogado, o rei vai disparando para H2, torre A2 ataca o peão, torre G7, cheque, joga o rei ali para casa de F8, torre A7 protege o peão, e cavalo E3 para cima do peão de G2, que não tem defesa. Aqui o Stockfish segue com o rei G3, melhorando a posição do rei. Mas nem tudo é tão simples, porque se você capturar em G2, está vindo o bispo G7, cheque, seguido de bispo por H6. Então a Lila 0 primeiro joga aqui rei G8, fino do fino, mantém esse peão atacado, e aqui
A5 jogado pelo Stockfish. Será que dá para disparar esse peão? Cavalo por G2, recupera aqui material. Rei G4, o rei vai chegando lá para cima, um rei muito perigoso que pode ajudar para dar mate. Cavalo F4 não deixa o rei entrar, fecha a porteira. Aqui tudo bem, dá para entrar pela casa de F5, mas aqui o Stockfish segue com bispo E5, atacando aqui o cavalo. Torre em A4 foi jogado trazendo a proteção e agora sim o rei sobe para a casa de F5. Ok, a casa de G6 continua indisponível, rei F8 foi jogado e agora será que dá para jogar um lance como bispo G7, cheque e depois tomar aqui o peão? Será que seria uma boa? Na verdade não, tá caindo aqui em H3 e aqui a gente tem o final completamente empatado. Por isso a partida seguiu com H4 exclama pelo Stockfish. Aqui, claro, se o peão toma, cai o cavalo, as brancas têm um final vencedor. Mas aqui a Lila Zero faz o seguinte, ela começa a levar o rei lá para a ala da dama, onde está o peão passado. E aqui então o Stockfish avança o peão mais um pouquinho, o rei vai encostando para lá, bispo C7 cheque, e aqui o rei vem para casa de E8, e aqui a gente tem um final aqui. O próximo lance aqui, esquece, é a única maneira que as brancas têm de buscar alguma coisa. É o próximo lance e é de outro mundo. É de outro mundo o próximo lance aqui do Stockfish. Ele vai pro lance inacreditável, que se você puser isso daqui nos computadores, chess.com, Lichess, onde você quiser, isso aqui ele vai dar que tá empatado, tá? Dizer que ele vai dar que tá empatado. Mas se você puser já num servidor parrudo, já vai dar que as brancas têm vantagem aqui. E o lance é H5. É inacreditável. Isso aqui dá pra tirar uma foto desse final. Brancas jogam e ganham H5, só que não acaba aqui. É difícil provar porque que H5 ganha. Entregando um peão do nada. Cavalo por H5. Mas a ideia é deslocar aqui o cavalo pro cantinho, de forma que as brancas agora podem jogar o lance bispo B6. Olha essa manobra que ganha. O cavalo volta para casa de F4 e agora rei E5 foi jogado. O rei vai apoiar lá na ala da dama. E o rei agora controlando os saltos aqui do cavalo. Por isso rei E5. Torre em A1 foi jogado, mantendo toda a pressão na posição. Rei D6, o rei vai partindo para ajudar o peão. Torre D1 com cheque, rei C6. Torre C1 com cheque, rei B7. Torre A1, questionando como é que as brancas podem progredir. Mas agora olha o segredo. Torre A8 com cheque. O rei vem para casa de F7, dá suporte para esses peões. A7, nada fácil, porque agora as pretas avançam com H5. E aqui o que jogar nessa posição? O que você jogaria nessa posição? Tá jogando um torneio contra o Carlsen aqui. E você... E aí alguém te fala, o Felipe Neto aparece lá, o Igor House, encontra o Igor House no banheiro e ele fala, brancas estão ganhando, hein? O que você jogaria aqui para ganhar, né? Eu acho que muitos de nós, e eu falo nós, eu me incluo, jogaríamos torre H8. Não é um lance razoável, tentando parar o peão, dando suporte para o peão avançar. E por incrível que pareça, esse final é empatado. Por exemplo, depois de rei G6, aqui você promoveria para a dama, claro. E depois aqui das trocas, as pretas têm uma torre a menos por 2 peões, mas elas conseguem empatar. Por exemplo, rei F5, rei G4, H4 dispara o peão, a torre tenta parar o avanço dos peões, cavalo E2. A gente poderia ter bispo D8 e agora esse peão aí, o que que faz? H3. Bispo por G5, cavalo F4, e isso é empatado, por incrível que pareça. Bispo F6, cheque, rei F3, bispo E5, H2 dispara o peão. E aqui depois de torre H8, rei G2. E as pretas conseguem empatar. Inacreditável, por isso torre H8 definitivamente não é o lance a ser jogado. E aqui o lance a ser jogado é rei C6. Rei C6, você trouxe o rei até B7... para poder avançar ali o peão, apoiar... E agora o rei volta, porque o rei tem que apoiar esses caras aqui, a gente viu que são perigosos. O rei volta para apoiar, rei C6 foi jogado, rei G6 vem para dar suporte aqui para os peões. Mas agora o próximo lance também é inacreditável. Você quer jogar um rei D6 aqui? Rei D6 empata, mas rei B5 exclama. É um final inacreditável que começou com aquele H5. É de outro mundo esse final. Aqui é o seguinte, pessoal, rei D6... Vocês não acreditam, rei F5 aqui, você pode jogar um torre 8, aqui tá vindo rei G4, aí você traz aqui a torre para casa de E5, tá vindo aqui, pretas empatam com o único lance aqui que empata, torre por A7. Você fala assim, não, mas isso daí é de outro planeta esse xadrez, eu não tô entendendo nada. Torre por A7, único lance que empata,
bispo por A7, H4. Deslocou o bispo ali e agora ganhou um tempo. Bispo G1, rei F3. A torre crava agora aqui o cavalo G4. O rei encosta aqui em E5. Já era esse cavalo cravado. G3. Torre por F4, cheque, rei G2 ataca o bispo. O bispo tenta fugir, H3. A torre tem que parar esse peão, H2. O rei encosta no peão, não é possível. Aí você promove simplesmente. E aqui temos mais uma vez um empate. Portanto, o rei D6 empata rei B5. Tentando trazer o rei aqui por outro caminho. E aqui já não tem mais jeito. O Stockfish vai para o melhor lance da posição. Mais uma vez aquela ideia de tomar o peão aqui. O peão passado, se livra do peão passado e agora tenta disparar os peões. Será que vai dar agora? H4 foi jogado rei C4, por isso rei B5, agora ele vem entrando por outro lado. Rei F5, torre F8, cheque rei G4, torre G8 e aqui o que jogar, né? Não dá para mais disparar o peão, por conta que aqui as brancas já conseguem segurar o avanço aí dos peões, né? Aqui a gente teria uma posição completamente vencedora. Por isso, nessa posição, cavalo E6 foi jogado, dando suporte aqui para o peão, o outro vai disparar, rei D5 encosta no cavalo, no limite, cavalo F4, cheque, rei E4, H3 dispara o peão, bispo G1 controla o avanço do peão, cavalo H5, torre H8, cavalo G3 com cheque, rei E3, cavalo F1 com cheque, rei F2, cavalo volta para G3. E aqui torre vem para casa de D8. Um final ainda difícil. Cavalo em E4, cheque, rei E3, o cavalo vem para casa de F6, bispo H2 parando tudo. Rei F5 e agora sim o rei vem para casa de F3, G4, cheque, rei E3, não adianta vir para G3, o cavalo vai vir. Então rei E3, cavalo H5, torre D5, cheque, o rei tem que defender o cavalo, bispo F4, exclama, como é difícil esse final, bispo F4, exclama. E aqui é o seguinte, pessoal, se tomasse aqui o bispo, o rei por F4 ganha no ato. Não dá tempo de avançar o peão, porque a torre volta para controlar, e aqui não adianta proteger aqui o peão, você pode jogar rei G3, enfim, e aqui as brancas têm como ganhar aqui nessa posição. Por isso a partida seguiu com o cavalo F6 atacando a torre, torre G5, cheque, rei F7, e aqui bispo E5. Atacando o cavalo é o defensor do peão de G4, cavalo D7 seguiu na partida, e aqui ainda dá pra errar, hein? Se você jogar, por exemplo, torre por peão, tá vindo cavalo por E5, né? Por isso, rei E4 foi jogado. E aqui, rei E6. Mais uma vez, também dá pra errar ainda nessa posição. Se cavalo por bispo, o que você jogaria aqui? De torre ou de rei? Não responda. Dê pause se você quiser, pensa um pouco, porque não é fácil a resposta, né? E aqui você teria que tomar de torre, o único lance da posição. Não é tão intuitivo você tirar o peão que tá, né? Teria que tomar aqui de torre. Porque agora se G3 você consegue segurar com o rei, e se G2 você consegue voltar a torre, e aqui você parou os dois peões, esses peões vão cair. Se você tivesse tomado de rei aqui, perdeu a partida. Perdeu a partida. Olha a força dos peões passados. H2, torre H5, G3, rei encosta no peão, G2, torre por peão, G1 promove. É possível perder esse final ainda numa posição como essa se tomar de rei, né? Então, mas na partida seguiu com rei E6 e não com cavalo toma. E agora sim, torre G6, cheque primeiro jogando o rei um pouquinho mais para longe. E agora sim, torre por G4. Rei E6 aqui ainda, primeiro torre G6, cheque, joga o rei para longe. E agora controla o peão e agora acabou, né? Agora é questão aqui de mais alguns lances para o Stockfish simplesmente seguir para o checkmate. Um final de outro planeta, H5 com o rei indo lá para B7, né? Aí chega lá em cima, volta o rei para C6, rei B5, um final de outro planeta, de outro mundo, mostrando que realmente aqui a beleza do xadrez, né? Uma coisa realmente ali, põe qualquer ser humano para jogar naquela posição lá, provavelmente vai empatar, né? E é inacreditável que o Stockfish conseguiu essa vitória. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!